O que acontece quando você coloca um delinquente novamente na cena do crime? Principalmente um delinquente que nunca se arrependeu daquilo que fez e que só foi solto através de uma manobra. E que só chegou novamente ao poder porque o seu antecessor era tão merda quanto ele. O que acontece com este delinquente que volta ao local do crime? Ele volta a delinquir. E foi exatamente isso que aconteceu com a alma mais honesta desse país. Porque eu nunca cometi um único erro sequer. E vejam só qual é a matéria de hoje. Lula compara a ação de Israel em Gaza a massacre de Hitler contra os judeus. Presidente Lula afirmou que o que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, mas é um genocídio terrível, e defendeu o Estado palestino. É tão absurdo o negócio que o Estado terrorista do Hamas, que massacra o seu próprio povo palestino, escreveu uma carta de elogios ao Lula depois disso. Isso é uma vergonha para o Brasil, isso é uma vergonha para o povo brasileiro, que aguentou 16 anos de PT, mais 4 anos de Bolsonaro e agora Lula volta ao poder. É o castigo que este povo idólatra merece por continuar elegendo esse tipo de gente. O Marcelo, do Hoje no Mundo Militar, que é um dos melhores canais aqui do YouTube, e é um canal que tem um compromisso em relatar os fatos, né, principalmente no que diz respeito a guerras e tudo mais, o Marcelo, do Hoje no Mundo Militar, escreveu o seguinte a respeito disso aqui do Lula. Na declaração de hoje, o presidente Lula, além de desrespeitar a memória das milhões de vítimas do Holocausto perpetrado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, demonstrou uma tremenda falta de conhecimento histórico ao dizer: o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro lugar no mundo, em nenhum outro lugar da história. Foi o que ele falou. Aliás, existiu sim, quando Hitler resolveu matar os judeus. Comparando, né? Olha, você não se admira, porque o Lula, quando deu uma entrevista há muito tempo para Playboy, ele dizia admirar muito o Hitler. Nas palavras dele mesmo, ele disse o seguinte: o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro muito num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. É a mesma coisa, a mesma história, quando Jair Bolsonaro, em 1995, defendeu os estudantes do colégio que elegeram Hitler como uma personalidade para a classe deles. Pelo menos ele queria colocar uma ordem no negócio, sabe o quê? É a mesma bosta. Nós estamos falando de dois fascínoras. Marcelo, no Hoje no Mundo Militar, continua dizendo o seguinte, né? Lula ignorou os autênticos genocídios que custaram a vida de milhões de inocentes. Aqui uma lista de apenas alguns deles. Eu vou citar só 3 aqui, tá? Então, primeiro o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista de Adolf Hitler, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. Essa é a frase desse cara, que elegeram para presidente da República, tá? E o outro que elegeram: eu não sou coveiro, eu não sou coveirinho. Você que tá aqui indignado com esse desgraçado falando isso, você ficou indignado também quando ele falou: eu não sou coveiro, isso aí, andando de jet ski com 700 mil mortos. Você ficou indignado com isso ou você tá indignado só aqui com o papai Lully? Hein? Quanto as de esquerda tem mais pelo que cadela, Bolsonaro salta de paraquedas. Então você é um merda, você é um merda. É, você é um merda sim. Segundo grande genocídio, grande salto adiante na China de 1958 a 1962. Políticas do líder Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é grande companheiro, é gente finíssima. Ele só quis colocar o comunismo no país dele. Resultaram em algumas das maiores fomes da história, com estimativa de morte variando entre 15 e 45 milhões de pessoas. Preste atenção no número.
15 a 45 milhões de pessoas. Mao Tse Tung e o comunismo na China. E depois você tem também o comunismo de Stalin. Stalin é gente boníssima. Esse eu conheço. Isso mesmo. União Soviética, 1932 a 1933. As políticas de coletivização e repressão de Stalin levaram à morte de milhões de pessoas, inclusive o Holodomor na Ucrânia, com a estimativa de 10 milhões de mortes. Tá? E aí, esta vergonha aqui para o nosso país foi respondida pelo Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. E não se engane, Benjamin Netanyahu é um canalha, é um corrupto, mas nessa declaração aqui ele está absolutamente certo. Vejam só o que ele respondeu para o Lula. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que assim como eu, sabe que o Benjamin Netanyahu é um canalha corrupto que usa sim os corpos dessa tragédia para conseguir mais moeda política e poder para si. Eu vou lhe fazer uma pergunta honesta. Que outra alternativa o Estado de Israel teria se não agir exatamente da forma que agiu agora? Qual seria a outra alternativa? Porque depois de você ver os seus próprios cidadãos massacrados, mulheres grávidas, crianças, pessoas sendo feitas de reféns, sendo exterminadas da forma mais covarde possível, que outra forma você agiria? Se não tentar eliminar de uma vez por todas essa ameaça que é o Hamas. Aliás, o Hamas, aquele que escreveu uma carta elogiando Lula pelas suas declarações, é o Hamas que massacra o seu próprio povo, que usa crianças, adolescentes, mulheres como escudos humanos, que esconde bombas embaixo de creches, embaixo de hospitais. Qual outra forma Israel poderia agir diante desses caras terem vilipendiado os seus cidadãos? Chega uma hora que não dá mais para aguentar. Não dá mais para aguentar. E me diz, qual seria o seu plano genial, alternativo, coisa doce, maravilhosa? Tô vendo aqui até suas bochechinhas coradas, hein? E qual a evidência que você tem que o seu plano maravilhoso iria funcionar? Como postula aqui o Alexandre Borges, hein? Coisa linda e maravilhosa. Então vocês vejam lá, vejam só, esse cara dá essa declaração, e aí, é claro, os palhaços políticos aqui no Brasil preparam para ganhar a sua moedinha, fazer o seu palanque. Estão lá agora pedindo o impeachment do Lula, como se isso fosse dar em alguma coisa. Não existe força política nenhuma para fazer isso. A única força política que existe no Brasil é para idolatrar um desses caras, ou esse aqui ou o Bolsonaro. Vou lá me idolatrar na Paulista dia 25, tá ok? E não me leve faixa contra o Lula. Não leve uma faixa contra o Lula, porque senão vocês vão me complicar. Essa manifestação é só para me tentar me livrar da cadeia, tá ok? Não leve faixa contra o Lula. O mito pediu, hein? O mito pediu. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Então não existe força nenhuma a não ser fazer palanque político para aqueles idiotas que acham que um pedido de impeachment nessa altura do campeonato vai dar alguma coisa. Se da mesma forma Bolsonaro não sofreu impeachment quando tripudiou a morte de 700 mil brasileiros, estava indo lá andar de jet ski, indo lá passear de Hot Wheels e o caralho a 4. Eles só comeram! É, seu filho da puta. E você não se indignou. E ele não tomou impeachment. Qual é a chance que você tem de o Lula tomar um impeachment agora, já que aparelhou tudo?
E tem ali o orçamento secreto instaurado por Bolsonaro e Lira para fazer o que bem entender. Ela não precisa mais de mensalão, não precisa mais de petrolão, já está tudo esquematizado, pô. O mito deixou tudo certo, Fala pra mim, ô coisa linda e gadosa. E aí vem o Nacote, a chupetinha de miliciano, dizer o seguinte: será? Com aquela voz de Mickey Mouse, Nicolas Ferreira, será que essa galera ainda tem a cara de pau de dizer que Bolsonaro e Lula são iguais? Puro! Vem aqui, rapaz! Nacote. Sim, são iguais. Lula e Bolsonaro são exatamente o mesmo extrato de merda. Vejam só aqui Bolsonaro lambendo loucamente os ovos de Putin. Vejam só. Obrigado pelo seu convite. Я очень рад, для меня большая честь ваше приглашение. Somos solidários à Rússia. Somos solidários à Rússia. Tá ok? Tá ok? Somos solidários à Rússia. Tem que se exaltar a masculinidade do Putin. Precisamos aqui comprar os agrotóxicos. É por isso que eu lambo os ovos dele. Como se o Brasil não tivesse capacidade de produzir agrotóxico. Você que sim ficou indignado com este merda aqui e não ficou indignado com este merda aqui, você é só uma putinha de político, é isso que você é. Lula sempre esteve junto aos maiores ditadores e assassinos da América Latina. Fidel é gente boníssima, mas Hugo Chávez tá fazendo aquilo que tem que fazer. É a democracia deles. Quem é que pode se meter? Certo? Lula sempre esteve junto aos maiores ditadores e assassinos da América Latina. Vou te perguntar, gadão, quem é que colocou o Lula na rua? Responde pra mim. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Mas o pessoal vai. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é fato verdadeira. A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas melhor, né? Tem cara que delata de acordo com orientação. Delata o João. Não tem nada a ver com isso. Ele delata para criar um clima. Depois não comprova-se nada. E em parte dos internautas, né, foi delatado, tem que ser punido. Até acontecer com um dia contigo algo parecido. Quem nunca sofreu uma acusação injusta? E um último recado para você que não sucumbiu à idolatria desses dois canalhas desgraçados. Esse país não tem mais jeito, mas a sua vida pode ter. Este ano talvez nós teremos a última edição do Mestres do Capitalismo. Pode ser que seja a última. Não sei se vai acontecer agora em maio ou em agosto, eu não sei a data precisa ainda. Mas participe da aula para conhecer o professor Ramiro. É só uma aula de graça que vai estar no comentário fixado e na descrição, tá bom? Faltam 2 dias, 10 horas e 22 minutos. Dia 21 de fevereiro, às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube. Isso é um presente meu para vocês. Porque para a tua vida tem solução. Para esse país, com esse povo aqui e com esses caras que nos governam, esqueça.